Olá, querido concurseiro, querida concurseira, tudo bem com você? Dando continuidade aqui nos nossos mapas mentais, agora sobre o nosso querido Vygotsky aqui. O que você precisa levar aí para sua prova de informação sobre o Vygotsky, trazida dentro dos mapas mentais. Então, o mapa mental aqui ele vai trazer as principais informações e a gente vai contextualizando aqui juntos, tá bom? Mas é importante que neste momento aí, já retomamos isso, né? Você trazer papel e caneta para esta aula, tá? Para que você também vá fazendo o seu mapa mental. É importante que você também esteja ativo aí como concurseiro. Gente, então vamos lá. Vygotsky aqui, o que a gente vai lembrar desse carinha? Ele no caso, ele nasceu aqui em 1896, tá? Só para contextualizar aí a época, né? E ele morreu muito jovem, tá, gente? O Vygotsky aí, ele viveu pouco, né? Mas as contribuições dentro do campo da aprendizagem foram muito importantes. Ele escreveu aí mais de 200 artigos, mesmo falecendo aí com 37 anos, né? Mesmo falecendo muito jovem, ele escreveu aí mais de 200 artigos e ele vai tratar muito das relações do desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tá? Então, ele vai trazer todo esse estudo embasado em como o pensamento se faz presente, né, na cabeça aí das pessoas, principalmente das crianças, né? A relação também muito importante que ele trata da linguagem. Ele também vai falar muito da memória, da atenção, tá? Então, tudo isso aqui está relacionado, na verdade. A base aqui do trabalho dele, gente, dependendo da vertente que a gente for responder aí a nossa questão, pode vir como sócio-interacionista, né? Ou sócio-construtivista, tá? Então, o Vygotsky, ele tem, né? Ele viveu ali na mesma fase ali do Piaget. E claro que eles vão trazer essas bases de trabalho muito contrapondo ali ainda o inatismo e o behaviorismo que tinha naquela época, né? Então, o Vygotsky ele vai trazer principalmente a relação da interação da criança com o ambiente, com as pessoas, com o professor, com os adultos que estão ali. E através disso ela vai se estabelecendo enquanto sujeito. Ela faz parte desse social, por isso que a vertente do Vygotsky, ela vai muito de encontro hoje com a nossa abordagem de educação, que é a histórico-cultural, né? O histórico-crítica, a crítico-social dos conteúdos. Então, essa ideia realmente de o ser que é social, que aprende com esse meio, esse cultural que influencia ali na sua aprendizagem e que realmente todo esse histórico também leva em consideração, porque o sujeito ele vai se desenvolver de acordo com qual é a relação histórica que ele está vivendo, que nem nós, né? Aqui nós temos uma abordagem hoje de aprendizagem, né? De meios digitais muito presentes no nosso mundo, né? Cada hora a gente tem aí um pilar digital novo, né? Uma ferramenta nova, um software novo. Então as transformações ocorrem muito rápidas, né? Então isso faz parte do mundo que nós vivemos, por isso que a nossa aprendizagem se ocorreu de determinada maneira, né? E com certeza lá a cada época nós temos a formação de jovens, de crianças, de adultos diferentes, que também se relacionam de maneira diferente, né? Porque esse social também vai mudando de acordo com o histórico, né? Qual ano aí a gente vive, o que aconteceu durante essa história para que a gente fosse formatado dessa maneira, né? Como sujeitos aí sociais. Então, claro que a sua base aqui de trabalho, gente, o Vygotsky, ele, na verdade, além de ser psicólogo, né, ele também estudou medicina aí por um tempo, foi para a área do direito, né, mas as suas contribuições dentro da área da educação foram muito grandiosas. Então, ele vai trazer essa questão também da defesa do homem, que só se desenvolve com as interações sociais, com as pessoas, tá? Então, sabe o face a face? Né, a criança ali jogando com uma outra, convivendo, brincando no parquinho, essas interações, ele vai defender isso como aprendizagem realmente, tá? Porque esse contato é que promove essa aprendizagem. Então, a base do trabalho do Vygotsky são as interações sociais, tá? Anote esse ponto aí que é bem importante.
Quando a gente vai para essa questão aqui do aprendizagem com o desenvolvimento, né? Ele vai trazer aí que essa aprendizagem caminha junto com o desenvolvimento da criança, né? E que isso ele vai levar em conta também onde elas estão inseridas, como elas estão inseridas, qual é a relação aí que se estabelece naquele social, tá? Então, ele vai dizer assim, né, que a aprendizagem também está relacionada ao desenvolvimento desde os primeiros dias de vida. Então, a aprendizagem, ela não é algo que ocorre depois, né? Ela acontece ali desde o primeiro momento que a criança nasce. E que a principal relação aqui que a gente precisa guardar também são as zonas de desenvolvimento, né? Se eu defendo que essa criança aprende desde o primeiro dia de vida, como que essa aprendizagem ocorre? Né? Então, a ideia de olhar para esse ser que é histórico, que é cultural, que tem movimento, dentro desse campo de aprendizagem, desenvolvimento, o indivíduo, hoje eu tenho uma aprendizagem que ela é real, ela é a minha aprendizagem atual. Então, eu tenho essas zonas de desenvolvimento que trazem a zona de desenvolvimento real, potencial e proximal. O que a gente vai... Vamos colocar ela numa linha aqui para a gente pensar aí nesse desenvolvimento. Então, o meu indivíduo, ele tem um saber, né? Ele tem um determinado conhecimento. Com isso, ele já consegue realizar sozinho, né? Pense lá no meu indivíduo, ok? Já na próxima zona de desenvolvimento, eu tenho a proximidade disso, a proximal. Por quê? Dentro dessa zona de desenvolvimento proximal, é o que o meu indivíduo consegue realizar com mediação. Aqui entra o papel do professor, né? Citado em muitos currículos dentro da base do Vygotsky. O que esse aluno consegue realizar com a mediação do professor, que torna-se a zona de desenvolvimento proximal. É como se eu entendesse assim, ó. Qual é o próximo desafio? Qual é a próxima aprendizagem? Aquilo está próximo de mim, né? Você estabelece essas relações mentais aí para ajudar a lembrar. E aqui, gente, já na potencial, é o que o meu indivíduo vai atingir, né? Então, o que ele tem potência para atingir é o que eu vou mediar aqui na zona de desenvolvimento proximal. Tá? Mas claro que eu preciso me estabelecer dentro de um conhecimento prévio, que é a zona de desenvolvimento real, primeiramente, né? Então tudo é um ciclo, tá? O que o meu aluno sabe na real, o que ele pode fazer dentro da proximal para ele atingir esse potencial que eu quero que ele atinja, né? Mas quando ele atinge, já vira a zona de desenvolvimento real, entendem? Então tudo isso é um ciclo realmente que se estabelece aqui. Dando continuidade, a gente olha aqui para mais algumas características, né, dessas zonas de desenvolvimento, que na real vai se trazer aquilo que se faz o quê? Sozinho, de forma totalmente autônoma. Então, eu tenho a autonomia da criança, o que ela consegue realizar sem a ajuda de alguém, né? Então, por exemplo, a criança consegue amarrar um sapato sem ajuda? Ok, então ela está numa zona de desenvolvimento real. Quando a gente pega na zona de desenvolvimento ali potencial, é o que se torna possível a partir da realidade desse sujeito. Aqui, nós temos a potência do que esse aluno pode atingir, né? O que ele vai realizar ali com a zona, dentro da mediação que o professor vai realizar, né? E isso se estabelece como se fosse uma ponte, tá, gente? Então, eu tenho o meu indivíduo aqui, ele tem esse saber real. E agora ele vai atravessar, vamos arrumar aqui. Ele vai atravessar essa ponte aqui, porque aqui é o auxílio que ele vai receber, a mediação. Com esse auxílio, ele vai chegar do outro lado aqui da ponte, tá? Vai chegar aqui na meta dele. Então, eu tenho aí a zona real, a proximal, que é a mediação, é o meio do caminho, chegando na zona de desenvolvimento potencial, ok? A potência do que o meu aluno pode atingir, ok? Então, aí, realmente, o que essa criança tem capacidade de desenvolver em torno aí dessas zonas de desenvolvimento, tá? Então, olhando aí para todos esses conceitos, né, a gente vê realmente um pouco da base do trabalho do Piaget, a forma de ver esse ser humano, de olhar para esse ser que é histórico,
Vamos colocar aqui esse ser que vai levar em consideração a sua história, a sua relação cultural, por isso que ela vai se estabelecer com a base filosófica, né? Do crítico social lá dos conteúdos, e muito essa relação de movimento do indivíduo também, né? O quanto essa movimentação ocorre perante a sua vida, perante esses estímulos, para que ele aprenda, né, gente? Que essa mediação, ela vai ser sempre intencional, né? Sabe aqui a zona de desenvolvimento proximal, que eu vou estabelecer enquanto mediação do meu aluno? Isso é agindo com intencionalidade para que realmente essa aprendizagem ocorra. Tá? Então, ele vai trazer aí, essa é a principal base do trabalho do Vygotsky aqui, gente. Claro que se a gente for pegar a obra dele, ela é muito mais extensa, mas aqui, você guardando essas informações, já é um pilar, assim, bem importante para você levar para sua prova, né? Ele vai defender muito a relação também da internalização, né, da aprendizagem, a linguagem em si, né, o indivíduo, a criança ali, quando ela está na fase, mais ou menos ali de 5, 6, 7 anos, ela é uma criança que verbaliza muito as coisas, né? Tudo que ela vai fazer, ela fala. Então, por quê? Porque ainda ela não tem uma relação abstrata de organização de pensamento. Então, para ela poder estruturar o seu pensamento, ela precisa verbalizar. Com isso, ela vai concretizando aquilo. Já quando ela vai se tornando mais velha, ali já numa fase de pré-adolescência, nós temos uma relação mais abstrata. Então, essa criança, ela começa, né, já esse pré-adolescente, ele começa já a pensar, estruturar o seu pensamento de uma maneira que ele não precisa verbalizar tudo. É igual nós adultos, né? Nós estamos pensando aí na nossa organização do nosso dia de determinada maneira, mas nem por isso a gente precisa ficar falando o que eu vou fazer durante aquele dia, né? Porque já está internalizado. E com a criança ainda não, né? Ela precisa verbalizar para conseguir realmente estruturar o seu pensamento. E aí que mora a grande X da questão, né? Quando a gente exige que uma sala lá, uma turma de crianças, né, de 7, 8 anos, elas fiquem quietas o tempo todo, com isso ela não consegue estruturar o seu pensamento, né? Por isso que a interação, o convívio, a linguagem, os problemas que vão existindo ali naquele convívio, o que se está se estimulando, que tipo de atividade, qual a intencionalidade, qual o objetivo daquela atividade, é o que a gente vai sempre pensar nesse pilar organizativo, né? Porque é a partir disso que a gente vai conseguir estruturar a aprendizagem da criança, nessa estimulação com as outras crianças, com os professores, com o meio, com o ambiente. Tudo isso vai proporcionar a aprendizagem. Bom, gente, então finalizamos aqui o mapa do Vygotsky, né? Vygotsky é um autor, assim, importantíssimo, né? É um dos autores aí que mais caem nas provas. Então, vocês vão guardar cada informação dessa daqui no coraçãozinho de vocês, tá? Então, retomando, gente, lembrou do Vygotsky? Ele era psicólogo, ele vai trazer a sua base dentro da teoria socio-interacionista, tanto é que o pilar do seu trabalho são as interações sociais, tá? E que ele vai trazer as zonas de desenvolvimento, principalmente quando a gente vai para o trabalho do professor, que é a mediação ali na zona de desenvolvimento proximal, tá? E que ele vai defender essas estruturas realmente de aprendizagens dentro da zona de desenvolvimento, tá bom? Então, finalizamos aí mais um mapa mental. Te vejo aí na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.